Gravação iniciada. Bem, obrigada. Bom dia novamente. Nós estamos na nossa reunião, dando continuidade à nossa reunião de novembro de 2020. Estamos já no último dia de reunião, dia 19 de novembro, ainda na pauta da parte da manhã. Então, fizemos um pequeno intervalo e agora retornamos. Os próximos processos da pauta são os processos 83 e 84 de minha relatoria, contribuinte DME Distribuição SA, DMED, ou são recursos do contribuinte. Bem, eu vou ser bem rápida, tem aqui uma questão de conhecimento. Eu estou até propondo, nos dois casos, uma resolução, por quê? Aqui, a matéria é inexigibilidade de contribuições previdenciárias destinadas a terceiros no caso de prestação de serviços públicos por autarquia. E aí, ao final, vocês podem olhar aí no fim do recurso, assim, caso assim não se entenda, há um pedido condicional, né, subsidiário, o cálculo da multa com base no artigo 61, em razão da aplicação da retroatividade benigna, ou seja, tinha retroatividade benigna, e não foi verificado isso, certo? Então, a matéria que subiu foi só essa matéria, mas é um pedido subsidiário que aqui nós exigimos demonstração de divergência, sempre é assim. Nós não passamos direto para essa matéria, caso não haja aqui vamos dizer, formalmente a matéria suba, certo? Então, eu estou aqui propondo, nos dois casos, né, a conversão do julgamento em diligência de PICOJUL para devolução à Câmara de Origem para complemento do exame de admissibilidade, examinando essa segunda matéria aí, que estava bem no final, já no pedido. Eu acho que por isso não foi visto. Certo? Então, em relação aos dois processos, o 83 e o 84, conversão do julgamento em diligência. Conselheiro Mário. Eu acompanho. Conselheira Ana Cecília. Acompanho, presidente. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho. Conselheiro João Vitor. Acompanho. Conselheiro Maurício. Acompanho, presidente. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Conselheira Rita. Acompanho. Então, eu estou registrando aqui o resultado dos dois processos, 83 e 84, por unanimidade de votos, converter o julgamento do recurso em diligência de PICOJUL para encaminhar à Câmara. Tem já um padrão para isso, eu peço que depois a gente veja qual é o autotexto direitinho para isso, a Câmara recorrida para complementação do exame de admissibilidade do recurso. Aí, então, os dois são iguais, o 84 e o 83. Aí passamos, então, para o número 85 da pauta, de relatoria do conselheiro Pedro Paulo, ticket de serviços SA, recurso da Câmara Nacional. Presidente, esse processo é matéria conhecida nossa, né? Inclusive na sessão que estava esse processo, em setembro, foi julgado um outro que era a mesma matéria, e a questão aqui é a previdência complementar, né? De modo que eu vou direto aqui ao voto, para ficar claro, né? Se tiver algum questionamento, a gente volta. Só esclarecendo esses processos, esses três que eu relatei, mais esse do conselheiro Pedro Paulo, eles estão retornando de pauta por falta de tempo na reunião em que eles entraram, mas aí não foi iniciado o julgamento. Então, no voto, eu conheço do recurso, não há questionamento quanto a isso, e digo quanto ao mérito, diga-se de início, por relevante, que se trata, neste caso, de plano de previdência complementar aberto, né? E tratando-se de previdência complementar aberta, consolidou-se na jurisprudência administrativa o entendimento de que, observados os requisitos exigidos pela lei,
complementar 109, nos termos do caput do artigo 68, para afastar a incidência da contribuição social previdenciária sobre essa vantagem, aplicando-se a linha P do parágrafo 9 do artigo 28 da Lei 8.212, somente naquilo que não contraria o disposto na lei complementar. Aí eu cito essa jurisprudência, aí faço umas considerações jurídicas sobre o caso, né, e no fim eu trato da situação fática, né, que diz assim, note que, cuidando-se agora do caso em apreço, verifica-se que o fundamento da autuação quanto ao ponto foi de que os aportes da empresa para o plano de previdência são oferecidos de forma desigual entre os empregados e dirigentes. É o que consta do relatório fiscal Forestais. E o fundamento do recorrido para afastar a exigência foi exatamente a de que após o advento da lei complementar número 109 de 2001, a interpretação do dispositivo constante da lei 8.212 deve ser em consonância com a lei complementar e que nessa interpretação, tratando-se de previdência complementar em regime aberto, não mais se exige que o benefício seja disponibilizado igualmente a todas as categorias. Portanto, a partir da lei complementar 109, para que os benefícios conferidos a empregado e dirigente não se sujeitem à incidência de tributos tratando de plano de entidade fechada, a empresa deverá oferecer a totalidade de seus empregados, diretores, conselheiros, ocupantes de cargos ativos e outros dirigentes. Tratando de plano de entidade aberta, esse pode ser destinado a grupo de empregados ou dirigentes pertencentes a determinada categoria. Então, eu estou negando provimento, presidente, ao recurso da Fazenda Nacional. É uma matéria bastante conhecida aqui, né? O número 85 da pauta, o conselheiro Pedro Paulo está negando, conhecendo e negando provimento. Conselheiro Mário. Acompanho o relator. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro Pedro Paulo. Conselheiro João Vitor, desculpe. Eu acompanho o relator. Conselheiro Maurício. Acompanho, presidente. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Conselheira Rita. Acompanho. Eu também acompanho, então, o 85 da pauta, por unanimidade de votos, conhecer e, no mérito, negar-lhe provimento. Agora, o número 86 da pauta, o contribuinte Itaipu Nacional e Fazenda Nacional, ele foi retirado de pauta por solicitação da Fazenda Nacional. Aí vamos, então, para o 87 da pauta, é um processo de minha relatoria, contribuinte Mara Prestação de Serviços Gerais Limitada, e recurso da Fazenda Nacional. Esse processo, ele tinha sido distribuído para mim há bastante tempo, e eu já tinha colocado em pauta, não sei se foi 2012, 2013, e aí o que aconteceu foi que havia um problema eu já tinha detectado nesse momento um problema de conhecimento, e aí foi relatado isso, tantas eram estava até propondo nesse momento uma resolução, né, e tantos eram as dificuldades ali com o despacho, que continua aí no processo, que sequer se sabia quais os paradigmas que tinham sido analisados para tal coisa, porque eram 4 rubricas, né? Eram rubricas que foram objeto de autuação, aluguel de veículo próprio de sócio-gerente, da sócia-gerente, eram despesas de estacionamento e combustível e telefone celular. Então, eram 4 verbas, na verdade, e a gente sabe que esses salários, essas verbas, eles precisam ser, eles têm especificidade, né? E aí precisava saber se foi realmente demonstrada a divergência em relação a todas elas, e sequer se dizia tinha os paradigmas, sequer se dizia quais os paradigmas tinham sido analisados para dar segmento para tudo. E aí era aquele segmento genérico. E aí, então, na hora se discutiu, enfim, e o próprio presidente da Câmara pediu para retirar por despacho e que iria fazer novamente o despacho de admissibilidade. E aí, finalmente, foi feito, não naquela época, mas acho que foi bem recentemente, né, que foi feito de novo um despacho de admissibilidade,
dessa vez analisando os paradigmas, não, de qualquer forma, foi de novo dado segmento para tudo, como tinha sido dado no anterior. E aí, então, esse processo, justamente por causa acho que do tempo que ele ficou assim, esperando esse novo exame, foi que foi ressorteado por engano para a concorrida Rita. Inclusive, eu já tinha um relatório, Rita, da resolução. Já tinha um relatório prontinho, já propondo a resolução, tinha até a resolução, só que na época se pediu para fazer por despacho e seria para o povo, como é uma prerrogativa da autoridade administrativa rever seus próprios atos, o presidente pode rever o seu próprio ato, mas no final não foi feito isso, e aí demorou muito e acabou sendo ressorteado. Mas, enfim, em relação a conselheira Rita, então, começou a relatar aqui, né, Rita, na nossa sessão, já tem umas 2 ou 3 reuniões, e já conheceu parcialmente do recurso, exatamente porque, pela mesma, ou seja, é a mesma questão desde o início. Desde o início era a dificuldade de se ver nos paradigmas aquelas verbas que eram aquelas 4 verbas, aquelas 4 rubricas, certo? Então, eu estou concordando aqui, nós até já não tínhamos votado ainda, porque aí foi me lembrando, assim, aquela coisa vai puxando aquele fio da memória da gente, e eu lembrei que realmente era uma coisa antiga, já tinha visto isso. E aí, a conselheira Rita já estava conhecendo parcialmente apenas em relação ao contrato, a alocação de veículo próprio, e aí aqui, então, eu já vou, se permitir, já tinha sido até feito o relatório, está perfeito, e aí eu só não adotei o relatório da conselheira Rita, porque eu já tinha o meu já de anos, aí eu guardo sempre nas pastinhas, e foi lá no mês que foi feito o despacho, era exatamente um mês em que estava lá registrado já a resolução, que acabou não saindo. Bem, aí então, se derem licença, eu passo direto, porque aí são essas verbas aí que eu falei, né? Aluguel do veículo próprio, da sócia gerente, combustível, estacionamento celular. E foram trazidos 2 paradigmas. E, acompanhando já até o posicionamento que a conselheira já tinha antecipado, né, quando começou a votar, ela estava não conhecendo, entendendo que os paradigmas, eles só tratam mesmo de aluguel de veículo próprio. É o que se trata ali, na verdade, só veículo. Em relação às outras rubricas, os paradigmas não tratariam. Então, eu vou só passar para a coisa, porque eu fui adiante e eu fiquei com muita dúvida em relação ao conhecimento da única matéria que a conselheira Rita conheceu, e justamente por causa de uma coisa até que se falou ontem, na hora do mérito, que eu estava até conhecendo, Luiz, mas na hora do mérito, que eu me vejo com um óbice, que é justamente a diferença que tem entre o paradigma e o recorrido, certo? Eu vou colocar aqui a minha dificuldade, eu acabei, já vou adiantando, não conhecendo também dessa matéria, mas eu cheguei a fazer o contrário, mas na hora de fundamentar, eu me vi impedida porque eu vou dizer aqui as razões, exatamente o impedimento que não tinha no acórdão paradigma, e aí fiquei naquela situação, coloca aqui o que se decidiu no paradigma e coloca nesse aqui, para eu julgar, eu mudaria o resultado, eu teria que dizer, não posso por causa disso, daquilo, que eu vou dizer agora, e para vocês entenderem melhor. Então, só para dizer por que eu não acompanhei totalmente a conselheira Rita, que tinha conhecido parcialmente, eu não estou conhecendo nada. Bem, ela busca rediscutir a exclusão da base de cálculo desses valores recebidos pela sócia a título de gasto com aluguel de veículo próprio, combustível, estacionamento celular, sustentando que tais rubricas não constam do rol taxativo
do rol taxativo aqui do artigo 28, do parágrafo 9 do artigo 28. Aí está aqui o voto. O voto, o que aconteceu? No voto, a acusação lá na fiscalização era a seguinte, em relação os dois paradigmas, eles tratam de veículo. Aí o primeiro deles trata exatamente de aluguel de veículo de próprio, do empregado, enfim, aqui é uma sócia, aluguel de veículo próprio. O segundo, eu entendi, não me lembro bem como a conselheira Rita entendeu, mas o segundo paradigma, ele trata de veículo, mas é o empregador fornecendo o veículo para o empregado. Então, eu já entendi que nem para o veículo, nem esse daí também não serviria. Então, o único que serviria, que tratou, se eu fizer a interseção aí das verbas e dos paradigmas, eu vou botar isso, né, e aí eu vou chegar à conclusão que só o primeiro paradigma que fala dessa única verba aqui, não das outras, e estou me concentrando então nela. A conselheira Rita, não sei se chegou a entender que o segundo trata, mas é diferente, é fornecimento de veículo e imóvel para empregado. É um salário direto desse tipo. E aqui a gente está tratando de aluguel do veículo do funcionário, que na verdade é uma sócia gerente. Bom, aí então, o que eu estou então me concentrando nessa verba, e estou concordando até no início ali com o da conselheira Rita, porque em relação ao segundo paradigma, já estou adiantando, como ela conheceu já com relação ao primeiro, talvez não tenha se fixado muito no segundo, né, Rita? Não lembro. Mas, em relação ao segundo paradigma, eu estou descartando até esse, para essa verba. E estou entendendo que o primeiro é exatamente isso. Porém, a gente vai na autuação, é lógico que eu tenho que fazer a admissibilidade porque está nos acordos, né? Mas o acordo está refletindo a autuação. E ele diz assim, olha, na hora que se tributou essas verbas todas, e eu estou me concentrando agora só nesse aluguel do veículo próprio, ela diz assim, a fiscalização diz assim, na verdade, perguntou-se para que era usado esse veículo, por que esse aluguel? Aí foi dito, a empresa disse que a sócia levava material, porque a prestação de serviço dessa empresa é fornecer porteiro, mão de obra de porteiro e de limpeza, serviço de limpeza para condomínios e também com material. Assim, ela levava o material e, eventualmente, levava funcionários também para os condomínios que eram os clientes. A empresa respondeu isso. Aí a fiscalização diz assim, mas ela tem um contrato de uma empresa para transporte, para esse tipo de transporte de materiais. E os funcionários, que são, acredito que ela quis dizer, esses funcionários que vão para os condomínios e a empresa disse que a funcionária, a sócia levava, né, eles para os condomínios, assim, mas eles recebem vale transporte. E com isso ela entendeu ser impossível, dizer assim, então a gente conclui, tá, isso aqui, eu coloquei aqui o que está no auto, conclui-se então que ela está usando o carro para ir de casa para o trabalho, do trabalho da faculdade, está escrito isso no auto-infração. Então, aparentemente, eu estou entendendo que ninguém estranhou o fato dela receber um aluguel fixo e não um ressarcimento, né, de despesas com o veículo, certo? Eu entendi que não se criou problema com relação ao fato de ser valor prefixado de aluguel mensal, pago mensalmente. E sim, o que estranhou foi assim, usa para quê? Para isso, A e B. Não, A não pode por causa disso, B não pode por causa daquilo. Foi isso, tá? Isso aí. E aí o acordo recorrido diz o seguinte, olha, com esse fundamento só não dá, né? Não dá. Inclusive, me lembro alguma coisa do voto da conselheira Rita, né, que conheceu, até chegou a entrar no mérito, e aí falava assim, podia até ser usado com misto, né, ainda que se admitisse que ela usava para alguma outra coisa, poderia ser usado com misto. Tem várias a gente tem várias, vamos dizer assim,
argumentos aqui que pode se colocar de um lado para o outro, mas o que está é isso. Ninguém, nunca se disse, não vi em lugar nenhum na auto-infração dizendo que ela não poderia ter um contrato de locação para um veículo do funcionário. E sim, a utilização do veículo, que é um compromisso. Isso não pode ser porque, para que a empresa vai contratar um serviço de transporte e a sócia, ao mesmo tempo, mandar isso? Assim, inclusive, era o tipo de coisa que era, coisa com muito volume, e ela não iria fazer isso no veículo. Alguma coisa nesse sentido, tá? Bom, aí eu estava inicialmente até também conhecendo, então, quando eu vou entrar no mérito, eu me deparo com a situação de que, para mim, essa questão do veículo próprio só poderia ter já no artigo lá, no artigo que dá as exceções, uma exceção para isso, que era ressarcimento de despesas com veículo próprio, desde que comprovadas, certo? E aí eu penso assim, eu daria, vamos dizer assim, não aceitaria ser o aluguel fixo, porque para mim isso é uma forma de salário, de remuneração. Para mim, se for utilizar o veículo próprio ou do empregado ou da sócia que seja, teria que ser só por ressarcimento e dizer o que usou do carro, o que foi, ter uma forma de comprovação como um ressarcimento, não como uma verba fixa. E aí, eu iria dizer assim, então precisaria para mim o seguinte, ter comprovação do trajeto, da quilometragem, se foi mesmo para o condomínio. Nada disso foi feito, ninguém falou disso na auto-infração, certo? E aí eu fico assim, mas eu não poderia, pelo que está na auto-infração, mesmo eu achando que o problema maior para mim não é o fato da utilização do veículo que foi dado pela empresa, e sim o fato de ser um contrato. Aí eu vou no paradigma, viu? E aí foi que me fez, então, não conhecer também nesse pedaço. Porque no paradigma, a gente vê que a discussão, que é o 206.0577, foi exatamente essa de que para esse tipo de coisa, utilização do veículo do empregado, só se fosse pelo 28, parágrafo 9S. Essa foi a discussão do paradigma. Dizendo assim, olha, não foi, não pode, em valor pré-fixado não pode. Mas a auto-infração não falou isso. E aí, por isso mesmo, a Acordo com ele não falou, ele só falou naquela que foi a causa. Então, eu estou entendendo que eu não tenho como... as situações são diversas, certo? No acordo recorrido, eu tenho uma discussão sobre a utilização do veículo, mas não sobre a forma do pagamento. Não ser ressarcimento, esse ser um contrato. No paradigma, muito pelo contrário, ninguém nunca perguntou para que era usado. Só disse assim, olha, a única forma que tem aqui, que seria possível, seria o S. E era isso que estava, pelo que se lê aqui, você vê que era isso que estava na auto-infração, que isso que era discutido desde o início. A questão de ser um contrato pré-fixado, né, e que, na verdade, pelo S, não poderia pelo S, que o contribuinte queria. O contribuinte ainda argumentou assim no recurso do paradigma. Então por que não consideram como sendo ressarcimento o valor do aluguel? E aí ele diz, não, teria que ter a comprovação. Não sei se deu para entender. Então, eu, com essas considerações, eu não estou conhecendo do recurso. Por quê? Porque eu vou fazer o teste de aderência e eu digo assim, não, eu estou entendendo igualzinho aqui. E para mim, o problema maior é ser um valor fixo de aluguel para um imóvel. Aí sim, teria sentido dizer, está pagando prévio, mas ele até tem serviço de transporte, enfim. Mas o acordo recorrido nada se falou sobre o fato em si, não estranhou nem horrorizou ninguém no acordo recorrido o fato de ser um contrato. E aí eu ficaria na hora que eu vou fazer tudo que seria o fundamento para eu mudar o meu entendimento de acordo com o paradigma, não tenho como eu fazer, porque eu estaria inovando, claramente, isso é de recurso especial, que não pode ser nem em outra fase processual, né, que não foi um objeto, nem se tratou disso no acordo recorrido. Então, com essas considerações, eu estou
Desculpe o alongamento, mas eu também foi tortuoso para mim chegar a essa conclusão. Eu não estou conhecendo do recurso como um todo. Ficou claro? Bem, conselheiro Mário. Eu acompanho. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho. Conselheiro João Vitor. Acompanho também. Conselheiro Maurício. Acompanho, presidente. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Conselheira Rita tem um sentido mais para mim. Não, eu confesso que eu não tinha analisado nessa ótica, né? O que me incomodou, que eu lembro quando eu fiz, e que aí eu até pensei um pouco na questão do conhecimento, é porque o acordo recorrido realmente ele só se fixou no fato do lançamento não ter comprovado que aquele veículo era utilizado para uso próprio, né? Então, assim, eu até teria, né, fiquei na dúvida se eu estaria esbarrando também na questão de valoração de provas, que já tinha sido feito pelo tribunal naquela época, mas não me fixei realmente nesse detalhe do paradigma. Eu acompanho, né? Acompanho a relatora. Então, em relação ao 87 da pauta, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso. Agora, então, passamos para o 88 da pauta, de relatoria do conselheiro João Vitor, contribuinte Serviço Vigilância e Escolta Armada Limitada, recurso da Fazenda Nacional. O tema trazido para discussão aqui pela Fazenda Nacional é a incidência de contribuições previdenciárias sobre o auxílio alimentação in natura. Foi dado provimento ao recurso neste ponto, e a Fazenda Nacional alega, com base em 2 paradigmas, que incidem contribuições previdenciárias sobre o auxílio alimentação pago in natura, quando tal verba for paga em desacordo com o programa de alimentação do trabalhador. O sujeito passivo pediu não conhecimento do apelo fazendário, ou sucessivamente o seu desprovimento, isso em sede de contrarrazões. Eu estou conhecendo o recurso, principalmente porque o paradigma 216.014.62 entendeu ser necessária tal inscrição, a inscrição no pátio, conforme emenda transcrita no recurso especial, cujo trecho abaixo transcrevo. Então, esse paradigma diz que as verbas pagas aos segurados empregados a título de auxílio alimentação in natura somente não integrarão a base de cálculo das contribuições, se comprovada pelo contribuinte sua participação no PAT, aprovado pelo Ministério do Trabalho. Então, sendo assim, eu estou conhecendo do recurso. Passo ao voto. Posso saber se alguém... Ok. Então, a discussão nos autos é justamente essa questão João, do... eu estou achando que esse paradigma que você falou, ele está tratando de vale-refeição. Eu não sei. Do 01462? É o primeiro, não é? Que eu abri ele aqui na Fazenda. Mas não sei, eu não sei. É porque realmente lá no... Como é que diz, gente? Lá na ementa está falando de in natura, porque tem muita gente que considera vale-refeição in natura e outros não. Isso. Aí eu queria só um minutinho, só para eu ver, para dar uma olhada aqui, presidente. O outro é vale, ticket ou vale, João? O outro eu não sei, eu examinei só esse. Deixa eu dar uma olhada rápida aqui. Na verdade, eu examinei os 2, é que eu não estou me recordando, tá, Mário? Não, tá bom. Mas é bem rápido, a gente olha aqui. Qual que é o número, hein? Por favor. 216.014.62. Eles estão até no processo aí, os 2, né, destacadinho. O relatório do final 462, o nome dado, né, para a rubrica é vale-refeição. Vale-refeição. Vocês que conhecem os conselheiros, foi o voto do Ricardo Henrique. Eu acho que ele igualava. Eu acho que ele igualava, Ricardo. Eu acho que dá para conhecer, presidente. Aliás, não igualava. O segundo parece que está tratando tudo como se fosse a mesma coisa também.
paradigma final 13 aí, parece que trata de valor pago em dinheiro, né? O 13? Peraí, Ju. O segundo aí, vê se não foi. Eu abri ele aqui agora. É o final 313, né? O primeiro, 462, é vale refeição. Vale refeição. O outro aqui é o 2006-01-313. Uhum. No caso, é in natura, João? É cesta básica? In natura. Então, tem um parágrafo que fala assim: os controladores ensejaram o presente de lançamento, são valores pagos em dinheiro pela empresa, aos segurados empregados, tipo de alimentação. Vale alimentação, refeição, indenização do labor, intervalo para descanso ou alimentação. Intervalo intra-jornada, era isso. E pelo menos que está aqui no voto. Você está em qual, Maria Helena? Eu estou nesse que o João Esse que o Maurício está lendo, 313 é em dinheiro, né? O outro é vale refeição. Eu estou vendo esse do Ricardo, vale refeição. É vale refeição mesmo, né? Vale refeição é isso que ele falou aí. De fato, observar os requisitos legais, parcelas concedidas seguradas empregados a título de alimentação não integram o salário. Incremente um dos pressupostos é a efetiva participação no PAT, aprovado por... Aí parece que ele está exigindo PAT para pagamento em dinheiro, né? Para o pagamento do PAT. Eu acho que não dá para conhecer não, viu, João? O segundo é em dinheiro, esse aí também. O segundo, certamente, quando eu fiz o voto, já faz bastante tempo, como se pode perceber, eu nem menciono o segundo no exame de admissibilidade, eu menciono só o primeiro. Porque o segundo, provavelmente, eu descartei em função de sem dinheiro. Agora, o primeiro, como constou na ementa in natura, sim. Eu entendi que havia divergência aí. Seria até horas indenizadas, refeição, tem um bocado de coisa aí. Mas eu acho assim, não sei se o João aceitaria encaminhar pelo não conhecimento, eu encaminharia pelo não conhecer. Eu não vejo problema, não. Tá ótimo. Então, você reconsidera, João Vitor? Eu vou reconsiderar no sentido de que o primeiro é vale e o segundo é em dinheiro. Então, E no caso concreto é a alimentação in natura mesmo. Isso está no relatório fiscal. Então, o 88 da pauta, vou então tomar os votos. O conselheiro então não está com o conselheiro Mário. Eu acompanho o relator. Conselheira Ana Cecília. Eu acompanho. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho o relator. Conselheiro João Vitor. Desculpe, conselheiro Maurício. Acompanho. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Conselheira Rita. Acompanho. Eu também acompanho, então, 88, por unanimidade de votos, não conheci os recursos. Agora, seria o número 89 da pauta, contribuinte Autoviação Triângulo Limitada, seria relatoria do conselheiro Mário, o retirado de pauta por solicitação da PGFN. O 90, mesma coisa, mesmo contribuinte, também retirado de pauta pelo PGFN. 91 e 92, idênticos. Então, o processo de 89, 90, 91 e 92, certo? Todos de autoviação, triângulo limitado, a autoria do conselheiro Mário, foram retirados de pauta a pedido da PGFN. 93 da pauta, continuaria de relatoria do conselheiro Mário. Conselheiro Mário, confecções V2, indústria e comércio, também foi retirado de pauta da PGFN. Depois seria o meu, de minha relatoria, Banco BTG Pactual S.A., número 94, também retirado de pauta
pelo patrono contribuinte. Então, passamos então para o 95, conselheiro Maurício, contribuinte Cervejarias Kaiser Brasil S.A., recurso da Fazenda Nacional. Também foi retirado. Também foi retirado, na PGFN. Também foi retirado. Desculpe. 96 da pauta. Também retirado. O contribuinte final, mas eu preciso dizer para o contribuinte, às vezes ele não sabe ainda. O contribuinte final, SPA Frigorífico e Integração Avícola, era de relatoria do conselheiro João Vitor, está de pauta por solicitação da PGFN. Agora sim, então, 97, e 97, 98 e 99, não é? De relatoria do conselheiro Pedro Paulo, recorrente Fazenda Nacional, e sendo que recorrente Fazenda Nacional e contribuinte, Companhia Hemer Indústria e Comércio. Viu, Maurício? Eu sempre falo porque às vezes a pessoa não sabe ainda para saber que foi retirado. Entendi. Sim. Agora, então, 97, 98, 99, de relatoria do conselheiro Pedro Paulo. Gente, esses três processos são idênticos, né? Um é principal e dois são apensos. Na verdade, o processo principal, né, pelo menos não é processo, é esse último aí, o item. E os processos tratam de duas matérias, que são salário indireto e o salário educação, né, questão de bolsa de ensino superior, e retroatividade benigna, e as duas matérias se resolvem com a aplicação de súmulas, respectivamente a súmula 149 e a súmula 119. Eu acho, então, eu posso ir direto ao voto, presidente, e eu vou me permitir resumir, que é para a gente não, como se trata de súmula, né? Eu faço algumas considerações aqui sobre o conhecimento, de recurso tempestivo, e digo que não processa as objeções feitas pelo contribuinte que cede contra razões sobre a alegada ausência de similitude fática. Verifico que, ao contrário do afirmado, recorrido e paradigma versam situações similares, envolvendo a concessão de auxílio à educação na forma de bolsa de ensino superior, e sobre o ponto julgado de um e de outro, por em sentido diverso, configurando a divergência. Sobre a alegada falta de cotejo analítico, da mesma forma, constato que a Fazenda Nacional apontou os paradigmas e destacou trecho de suas emendas que indicam a divergência em relação ao paradigma, providência, a meu juízo, suficiente para atender o requisito. Da demonstração da divergência, portanto, eu conheço do recurso. Quanto ao mérito, relativamente à primeira matéria, que é a bolsa de ensino superior, eu aplico a súmula diz assim: não integra o salário de contribuição à bolsa de estudo de graduação e de pós-graduação concedida aos empregados em período anterior à vigência da Lei 12.513, de 2011, e é o caso, aqui no caso, fato gerador até 2008, não é? Eu digo, é o caso do presente autos, trata-se do período anterior à lei de 2011, né, e a controvérsia gira em torno da extensão do benefício às bolsas de curso de ensino superior, aplicável, portanto, no caso, o entendimento da súmula e a obediência ao artigo 72 do regimento interno do CAF. A segunda matéria é a questão da retroatividade benigna, teve lançamento de obrigação principal e acessória, né, e eu estou, então, aplicando a súmula CAF 119 para que seja calculada, né, a retroatividade benigna segundo o parecer da Procuradoria. Então, eu estou concluindo, presidente, conhecendo do recurso e do mérito do parcial provimento. Que a retroatividade benigna seja aplicada em conformidade com a súmula CAF 119, é isso? Mas, Pedro Paulo, só uma dúvida. Tem outras instâncias? Sim, diga. Eu acho que a sua dúvida é a mesma que eu notei aqui. Sim, diga, pois não. Sim, é exatamente isso. Se tem outras porque se cair o principal, não fica prejudicado a segunda, não é isso? Mas se houve os fatos geradores, né? Se tiver outras incidências, é sim, né? Eu não vi aqui, aí eu tenho que ver. Não, agora lendo aqui você vê, né? Você vê como é que é o cérebro humano. Tá abrindo aqui o processo. Eu caí, mas eu já voltei. Não, mas tem outras incidências, presidente, viu?
aluguéis, salário in natura, tem também questão de cooperativa de médio, contribuições previdenciárias. Eu acho que também, mesmo que não tivesse, se você desse... Não prejudica, né? Iria chegar lá, não ia ter base de cálculo dessa multa, só isso. Né, na hora porque teve outros levantamentos aqui. Ok, então você o Conselho está dando provimento parcial para que a retroatividade benigna seja aplicada em conformidade com a PGFN. A primeira parte em relação ao salário de educação, né, conselheiro, já foi, o conselheiro deu provimento ao recurso. Bom, conselheiro Mário. Eu acompanho o relator. Conselheira Ana Cecília. Você está aplicando a súmula também, né, Pedro? É aquele caso que tem as duas, né? Esse tem principal e acessório. Tá. Acompanha, Ana Cecília? Acompanhe, presidente. Tá. Conselheiro João Vitor. Acompanho também. Conselheiro Maurício. Acompanho. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Conselheira Rita. Eu acompanho pelo acordo recorrido, ainda manteve a tributação dos aluguéis. Então tem outra, remanesce alguma matéria, né? Uhum. Bom, e você fala os três, né, Pedro Paulo? 97, 98... É a mesma coisa, um é terceiro, o outro é... Eu estou aqui proclamando o resultado dos processos número 97, 98 e 99, Companhia Hemer Indústria e Comércio, por unanimidade de votos, recurso da Fazenda, conhecendo o recurso e no mérito, dar-lhe provimento parcial para que a retroatividade benigna seja aplicada em conformidade com a súmula CARF número 119. Na primeira matéria, o Conselho também aplicou uma súmula, né? E esse daí é o motivo do provimento parcial. Então, 97, 98, idem 97, e 99 também, idem 97, em todos conhecerem no mérito dar provimento parcial para que a retroatividade benigna seja aplicada em conformidade com a súmula CARF 119. Agora, então, o número 100 da pauta, seja de relatoria do conselheiro João Vitor, OMT do Brasil, contribuinte, ele foi retirado de pauta por solicitação da PGFN. Depois nós teríamos o número 101 da pauta, da conselheira Rita Elisa, a relatoria, contribuinte ATL, Telecom, Leste, SA e Fazenda Nacional, os dois recursos, foi retirado de pauta a pedido do patrono contribuinte. E o 102 da pauta seria o último, Energisa Sergipe, Distribuidora de Energia SA, retirado de pauta por solicitação da PGFN. Com isso, nós terminamos a pauta da manhã, essa pauta da manhã nossa. E aí, o que nós temos para trás é apenas a continuação do regulamento que nós temos que interromper, pelo adiantado uma hora, e depois os 5 outros que ficaram de ontem. Aí eu pergunto se os conselheiros querem avançar mais um pouco, e nós temos nosso apoio que pode continuar esse pedaço, e aí, eu acho que aí sempre contribui para que também a gente possa terminar mais cedo. Presidente, eu diria que como nós temos para essa da tarde só um vídeo gravado, talvez se a gente estender, eu não sei com relação aos outros, meus processos são relativamente fáceis, daria até para a gente fazer os que ficaram para trás e avançar um pouquinho, fazer a parte da tarde e aí de repente não concluir tudo. Eu não tenho tanta certeza porque nós temos agora de tarde 4 processos, sem contar 4 processos, contando com vídeo gravado, mais 5 que ficaram para trás, 9. E mais uma parte do conselheiro. Eu não sei se a gente faz, pois eu acho que a gente poderia avançar nos atrasados e aí depois a gente como é que fica, né? Aí, se os demais conselheiros concordarem, eu acho que a gente avança nos atrasados e se a coisa fluir bem, aí a gente avalia um pouquinho mais tarde para ver o que faz. Eu acho que, de qualquer forma, a gente vamos terminar tudo, com certeza, creio que só falta um pouquinho de... se a gente se concentrar, nós terminamos. Pode ser assim? Alguém tem problema de ficar pelo menos até um pouquinho mais? Não, presidente. A procuradora vai ficar também, né? Sim. E aproveitando que o nosso apoio pode ser sempre dar, né?
Bom, então vamos continuar. Eu vou pedir então vamos voltar aqui para atrás da nossa pauta. O último que ficou do primeiro dia foi o número 22, nós começamos, o relator fez o relatório e começou a apresentar o seu voto. E aí nós tivemos que interromper. Até pensamos que poderíamos concluir ontem mesmo, porém, tivemos um problema técnico. Então, agora, retornamos e vamos terminar o julgamento desse processo, que é o número 22 da pauta, de relatoria do conselheiro Maurício. O conselheiro lembra, né, onde nós falamos, já estávamos no voto, não é isso? Sim. Já estávamos no voto. Número 22 da pauta, frigorífico Margem Limitada, é um recurso da Fazenda Nacional, e relatoria do conselheiro Maurício. Então, eu peço que pare do momento em que... Continue do momento que parou. Se quiser resumir, também pode. Então, já está no voto, né? Isso, se eu me lembro bem, eu parei aqui na página 5 do voto, página 6. Lá onde eu reproduzo aqui esse erro da decisão recorrida, né? E aí, o final aqui, né? Nas regras se associam, deixando a autoridade lançadora de comprovar a vinculação comercial, gerencial, patrimonial e demais empresas do grupo econômico de fato com a pessoa jurídica, se união, empreendimentos, participações, não se pode cogitar a manutenção da responsabilização presta útil pelos débitos daquelas empresas. E aí, eu continuo no voto aqui, né? Pois bem, o assunto não é novo no colegiado, e aqui eu trago um acórdão 9202-005-655, de 26 de julho de 2017, onde se analisou o mesmo grupo, né? E muito embora tratasse de fatos geradores diferentes lá, e aparentemente da mesma ação fiscal, né? Mas o outro foi outros fatos geradores, e assim, nesse julgamento se negou o provimento do recurso da União por unanimidade de votos, né? Era um colegiado de liberdade diferente de hoje, posição, né? Mas a mesma turma, né? Então, aqui, antes de abordar a temática central, como destacar, concordo inteiramente com a conclusão adotada naquele acordo lá, nesse que eu acabei de citar, né? Da conselheira, retratada no voto aqui da conselheira Elaine Cristina, com relação a afastar, de fato, a responsabilidade da empresa no período anterior à sua constituição, né? Que ela foi construída, ou teria sido construída, né, segundo o fisco informa aqui, em 19 de julho de 2002. Então, como a gente tem fato gerador aqui que pega o período de 99 a 2004, eu estou concordando com ela aqui nesse julgado lá de trás, em que a responsabilidade da empresa anteriormente a essa data, já por si só, já estaria afastada em função de não ter sido construída à época, né? E aí, e aqui eu discorro aqui sobre a questão da responsabilidade solidária, né? Tributária, que tem assento aqui no 124 do CTN, e aí são duas situações, né? Uma em que o fisco demonstra aqui o interesse comum, e na outra a hipótese em que a lei por si só ela presume o interesse comum, né? E aí em determinadas situações. Na primeira, enquanto o fisco tem que fazer a prova do interesse comum, na segunda basta que ele comprove aqui que a situação fática é a mesma prevista na lei, que o interesse comum estaria já, em função desse dispositivo legal, já configurado, né? E aí eu prossigo aqui, dizendo aqui que não há, em relação ao grupo econômico de fato, né? Não há uma definição legal do que seria de fato, né? E aí tem aqui, nós temos aqui os artigos 265, 267 aqui da 100.404, né? Que traz os contornos daquilo que se usou denominar de grupo de sociedade. Eu vou pôr a leitura aqui. Temos aqui o artigo 494 da Legislação Normativa 971 de 2009, que estabelece que aquele grupo econômico com duas ou mais empresas tiverem sob direção o controle e a administração de uma delas, compondo o grupo industrial, comercial ou qualquer outra atividade econômica. E aí, esse dispositivo ele guarda relação aqui com o parágrafo 2º, o artigo 2º da CLT, mas aí, ainda sobre o tema, eu trago aqui um excerto aqui no voto da conselheira Ana Paula. Ela me explica aqui o avançar da jurisprudência, né, com relação ao que tem a ser o grupo econômico aqui de fato, né? E ela diz aqui: relações empresariais são dinâmicas, seus conceitos evoluíram, e o conceito de grupo econômico foi flexibilizado pela jurisprudência da Justiça do Trabalho, que incorporou mais
que incorporou um mais amplo, né, um conceito mais amplo do que o constante da lei. Surgiu o chamado Grupo Econômico de Coordenação, cuja caracterização independe do controle e da fiscalização pela empresa líder. As empresas atuam no mesmo plano, sem subordinação, e não precisa existir um vínculo societário ou verticalizado, basta haver uma relação de cooperação e uma convergência de interesse, e que no âmbito previdenciário o conceito seria, a caracterização do grupo não seria diferente, né? E aí o entendimento acima, esse entendimento que eu acabei de reproduzir, é corroborado pelo voto condutor do acordo paradigmático, e aqui eu vou pular a leitura, né? E aí, eu volto a dizer aqui, nessa perspectiva, por meio de uma análise sistêmica dos dispositivos, em especial da prerrogativa estendida ao credor, no sentido de poder cobrar seu crédito daquele que melhor tiver condições de arcar com o seu ônus, tá na forma do parágrafo único aqui daquele artigo 124, tendo que estar caracterizado o grupo econômico de fato, quando duas ou mais empresas estiverem sob a direção, controle, administração uma da outra, ou do mesmo grupo familiar, ou ainda quando houver confusão patrimonial, desvio de finalidade, a fim de se basear o patrimônio da empresa originalmente devedora, blindando seu patrimônio sob o manto de empresa distinta, mas sob a mesma direção, com atividades empresariais similares ou complementares. Posto essa baliza, aí eu passei a analisar as circunstâncias do caso, né? E aí eu trouxe aqui no voto, o auditor aqui, ele elencou 8 empresas, né, que fariam parte do grupo, né? Inclusive classificando aqui a interessada aqui, a CIA União, né, com uma holding, época do lançamento, holding do grupo, e aí eu reconheço aqui que em 29 páginas do relatório, do grupo econômico, pouco se falou especificamente acerca desse contribuinte, porque de certa forma, enfim, acabou levando esse colegiado, quando o julgamento do acórdão, já citei, né, a conferir de forma unânime que, e aí o colegiado entendeu que realmente, sobre o enfoque aqui da empresa, dessa empresa específica, pouco foi dito com relação a ela, né? E aí eu peço bem aqui para trazer as seguintes ponderações. Aqui eu descrevo aqui na nota de rodapé dessa página aqui do voto, né? A composição, como é que era estruturado o grupo, né? Eram 3 frigoríficos aqui, que se chamava aqui de empresas operacionais, né? Era as que faturavam, vendia, apuravam os débitos. O 2 aqui é empresa de transporte, 3 aqui são os holdings, né? 4 holdings, dentre as quais essa empresa, União Empreendimentos, que é interessada, um quarto grupo aqui, que ele chamou aqui de cessionários de mão de obra, né? Parece que é onde concentraria mão de obra para o empreendimento, né? E aí eu continuo aqui, eu apresentou uma série de apontamentos que conduzem ao entendimento que houver efetivamente um processo de esvaziamento patrimonial daquelas empresas operacionais, que registraram específico faturamento robusto, débito previdenciário, mas que contava a partir de um determinado momento com um quadro societário que não apresentava capacidade financeira quando comparado com o operacional transacionado. E aí o controle, gestão, administração, de fato, das empresas operacionais, frigorífico margem, água limpa, transporte, por parte dos senhores Mauro Soares, em geral, do INEI, que, assim, a inicial desses nomes aí vai dar origem aí ao grupo Margem, né? Mauro, Geraldo, INEI, só foi descortinado por meio dos diversos depoimentos colhidos de sede policial, somando documentos apreendidos na medida em que seus sócios de direito não ostentavam patrimônio suficiente. E aí havia empréstimos obtidos por parte dessas empresas, em quantias vultuosas, precisaram contar com a responsabilidade dos senhores Mauro, Geraldo e INEI, na condição de garantidores, né? Dada a insuficiência patrimonial das empresas operacionais e evidentemente, por conta dos sócios que lá figuraram, né? Como interposta pessoa, né? Pessoas como a empresa CIA União, a empresa interessada, né? A CIA União, hoje no grupo, teria sido fundada também pelo senhor Ney, por sua esposa, Ânia, que verteram seu capital social imóvel de sua titularidade, avaliados em 728 mil, na data de julho de 2012, foi por conta realmente da constituição da empresa, né? Foi feita essa avaliação, mas à frente teriam permanecido à frente da sociedade a senhora Tânia e seu pai Alexandre Elias. O fiscal aqui, ele não trouxe, realmente, no relatório, ele não traz essa informação de como teria sido internalizado o capital da empresa, né? Se por dinheiro, se por imóvel. Essa informação aqui eu trouxe a partir do processo. O fiscal, ele efetivamente informa lá que eu mencionei, ele foi fundador da empresa, né, da CIA União,
daí o contribuinte está argumentando que o fiscal apenas se apegou ao aspecto pessoal do sócio, né? Por ele ter constituído a empresa e não ter efetivamente demonstrado qualquer relação comercial ou financeira entre essa empresa, essa união, e as demais do grupo, ou mesmo a que foi atuada, né? A diretora principal lá, que é o frigorífico Margem. E aí, basicamente, essa é a tônica da defesa dele, né? Olha, o fiscal só menciona que eu fui fundador, se ateve a questões pessoais do sócio, mas não fez a prova que havia uma relação entre empresas, né? Dessa empresa com as outras. Afasta o apontamento da relatora fiscal que procura demonstrar o intento deliberado do grupo em colocar à frente dos negócios realizados pelas empresas operacionais apenas de maneira formal pessoas com inespecífico e incompatível com a atividade financeira. Todo o quadro foi muito bem resumido no tópico modus operandi da organização. E aí é o enfoque que eu estou dando com relação ao modus operandi da organização, né? Diferentemente, penso que o enfoque foi dado lá naquele acórdão lá que foi com relação à empresa, né? Se focou especificamente o que foi dito com relação à empresa. E aí eu transcrevo aqui parte do relatório fiscal, né, onde ele menciona aqui que como é que era composto empresas operacionais, empresas de investimentos, e a empresa de transporte, como é que eles colocavam aqui as empresas, o faturamento lá expressivo, né, nas empresas operacionais, onde estancando nelas dívidas com previdência igualmente assombrosas nas empresas operacionais, e aí esses senhores aí citados, né, com o seu poderio financeiro, regimentaram terceiros incautos para emprestarem seus nomes, né, e aí ele cita aqui o nome de Gelicói, Pedro, Cláudio, e por aí vai, figuraram como sócios gerentes dessas empresas, e aí, entre aspas, né, desta forma, como tais ardis colocaram seu patrimônio pessoal em salvaguarda, pois evidente está a intenção revelada de que, com a forma de proprietário, o fisco busque crédito do patrimônio nulo, suposto gerente, entre aspas, e aí eu reproduzo aqui esses excessos, o fisco aponta, né, no relatório, né, e aí eu volto aqui nesse contexto, contrariamente ao voto condutor do acordo fustigado, não vejo como decisivo, aí tem né, que no decorrer de todo o judicializado, grupo de pessoas controladas não detivesse o controle de todas as empresas no desenvolvimento das suas operações, créditos comerciais, que não houvesse a vinculação comercial das demais pessoas jurídicas que pertencem ao grupo com a empresa interessada, né, que não houvesse uma vinculação comercial dessa empresa interessada com a frigorífico Margem, ao contrário do que aconteceria com as demais empresas do grupo. No mesmo sentido, não concordo que a administração tenha meramente se apegado a aspectos pessoais dos sócios, né, e da família, do frigorífico Margem e de outros integrando o grupo. E aí eu prossigo aqui dizendo que assim, as pessoas assim, você tem essa importância limpa, decisiva, né, em um cenário onde as relações, notoriamente no que tange a composição formal do quadro societário, se dão de forma transparente e retratam de forma fidedigna a realidade dos fatos, o que em absoluto não pareceu ser esse o caso. Ao invés disso, no caso do exame, vejo como robustas as evidências de que o grupo procurou furtar-se as obrigações tributárias mediante esvaziamento patrimonial e a colocação de pessoas desprovidas de compatível capacidade financeira como integrante do quadro societário, que poderia vir a dificultar ou mesmo viabilizar de forma auspiciosa a cobrança administrativa ou judicial do crédito da fazenda. Registre-se ainda, e mais uma vez, que o senhor Ney Padilha é cofundador da CIO União e a ela verteu expressiva parcela do seu patrimônio. Com efeito, penso que a responsabilização por solidariedade prevista no inciso 9 do artigo 30 da 8.212, né, conjugada aí com o inciso 2 do 124 do CTN, procura abarcar com maior razão ainda casos como o dos autos, em que as pessoas envolvidas, conforme descreveu o fisco, engendraram um esquema de esvaziamento da capacidade financeira no que toca ao quadro societário das empresas concentradas em específico faturamento e teto previdenciário, de forma a propiciar que a Fazenda Nacional, a seu juízo, redirecione a cobrança àquele que concentrou capacidade financeira ao tempo em que houve a reprovável prática de interposição de pessoas no quadro societário do sujeito passivo. E em razão do exposto, né, estou dando parcial provimento ao recurso para reincluir, conhecendo o recurso, para reincluir o contribuinte interessado aí assim, União Empreendimentos e Participações no polo parceiro da autuação no período posterior a 19 de julho de 2002, período tido como da sua Constituição, né? E só para fazer uma adenda aqui, os fatos realmente são os mesmos em relação ao que foi julgado pela turma superior
dessa turma, né? Em 2017, o que está variando entre um relatório e outro, possivelmente, né, a meu ver, é um enfoque que está sendo dado, mas o fato do contribuinte ser fundador da empresa e ter participado segundo informe do fisco aqui, né, ter participado dessa operação engendrada aqui, de se colocar pessoas no societário das empresas operacionais, né? Isso foi dito pelo auditor, né? Então, assim, realmente a leitura que eu faço do caso, presidente. O voto está encaminhado aí. Certo. Então, o conselheiro está conhecendo do recurso no mérito dando provimento, não é isso? Para manter o sócio. Provimento parcial. Para manter a partir daquela data, não é isso? Conselheiro Mário. Presidente, como dito no início da votação desse item ele se iniciou ontem, né? Foi feita a leitura do relatório, nós tivemos a oportunidade de conversar um pouco, o relator chegou a proferir parte do voto num primeiro momento, e depois nós interrompemos por questões operacionais, e aí depois conversamos mais um pouco sobre esse processo, mas não foi possível concluir o julgamento ainda ontem, e aí por problemas de informática mesmo, né? Então, é um processo sobre o qual a gente já teve oportunidade de conversar um pouquinho, de tratar das questões ali relacionadas, né? E, assim, o próprio conselheiro relator já adiantou que nós temos aí fatos que são semelhantes àqueles que foram analisados nesses dois acordos dessa turma, obviamente numa composição diferente da que nós temos, né? Que são os acordos 9202, 005655, de relatoria da conselheira Elaine, e o acordo 9202-005-314, de relatoria do conselheiro Heitor, né? Sobre, embora se tratasse de tributos diferentes, os fatos, no que diz respeito à questão da responsabilidade, eram os mesmos. Então, eu vou, nesse caso, né, e com base em tudo que a gente já conversou sobre esse processo, em ponderações que eu ouvi sobre o tema, eu vou abrir a divergência no sentido de manter a mesma decisão que se deu nesses acordos que eu citei aqui, que é no sentido de conhecer do recurso especial, né, e negar provimento a esse recurso especial, entendendo, assim como foi feito nessas decisões anteriores, que, embora o conselheiro Maurício tenha feito inúmeras ponderações, que são ponderações importantes, muitas dessas questões foram extraídas do que tem do que nós temos aí no processo administrativo, mas são questões que não foram fundamentadas, a meu ver, adequadamente no relatório fiscal, né? Então, por isso eu estou abrindo a divergência no sentido de negar provimento na mesma linha do que se fez nesses dois acordos que já foram citados. É isso, presidente. Sim, então, o conselheiro Mário abre a divergência, então conhece e nega provimento ao recurso. Conselheira Ana Cecília. E como dito, eu até na outra ocasião tinha me manifestado no sentido de acompanhar aqui a divergência, né? Principalmente porque já foram proferidos 2 acórdãos sobre a matéria por essa Câmara Superior, e o que restou bem fundamentado nos acórdãos, inclusive, e que também após a leitura do relatório fiscal eu pude chegar à mesma conclusão, foi de que havia uma deficiência no relatório fiscal quanto à inclusão dessa empresa, né, que está sendo excluída pelo relator, e aí, então, a partir desse período de 19/7/2002, mesmo já estando a empresa, já tendo sido constituída essa empresa, a CIA União, ainda assim o relatório ele veio com esse problema, não fez a descrição devida, e dessa forma eu vou acompanhar então aqui a divergência. O conselheiro Pedro Paulo. Conclui o relator, presidente.
Conselheiro João Vitor. Divergência. Conselheiro Maurício. Conselheiro Marcelo. Correlator, presidente. Conselheira Rita. Eu vou acompanhar a divergência. Eu também acompanho a divergência, como já tinha votado aqui, acompanhando os relatores lá nos outros processos, nos outros acordos que já foram citados aqui pelo conselheiro Mário. Então, proclamando o resultado, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, por maioria de votos, negar-lhe provimento. Vencidos os conselheiros, o conselheiro Maurício, relator, Pedro Paulo e Marcelo, que lhe deram provimento parcial para reincluir a companhia, né? Deixa eu só olhar aqui o final para dizer certinho. Vamos dizer, para reincluir o contribuinte, Companhia União Empreendimentos e Participações no polo passivo da autuação no período posterior a 19/7/2002. Sim. Agora, eu posso designar, posso designar a conselheira Ana Cecília para fazer o voto vencedor? Porque nós já temos até 2 acordos, né? Sim, temos, e meu fundamento foi com base nos acórdãos, e sim, fica tranquilo para fazer. Então, é designado, então, para o voto vencedor a conselheira Ana Cecília. Sim, agora, então, terminamos, então, o dia 17, né, esse é o número 22 da pauta. Vamos, então, tentar, nós temos ainda 5 processos no dia 18. Podemos continuar, então? Sim. Tá, então, o número 59 da pauta, voltamos, então, agora para o dia 18 de novembro, número 59 da pauta. O número 59 da pauta é de contribuinte Rosimeire Castro da Silva, é um processo de minha relatoria, é um recurso da contribuinte. Já está aí na pasta. Já está aí na pasta. A matéria aí, como foi a matéria dessa assentada nossa, despesas médicas, e se permitirem, eu já passo direto ao voto, porque temos aqui, no voto já está bem estabelecido aqui as particularidades. Tem, inclusive, uma questão de conhecimento, tá? Então, eu vou tratar aqui. Primeiramente, preciso dizer aqui que o recurso especial interposto pelo contribuinte tempestivo, deixando de requerir se atende aos demais pressupostos do seu conhecimento. Foram oferecidas contra razões tempestivas. Tratavam-se de exigências de imposto na pessoa física, glosas de despesas médias, de instrução, dedução de incentivo referentes aos anos calendário 2001 e 2002. O colegiado recorrido reconheceu a decadência relativamente ao ano calendário de 2001 e negou o provimento ao recurso voluntário quanto ao ano calendário de 2002. Isso seria o entendimento lógico pelo que foi julgado. Porém, no recurso, no resultado desse acordo recorrido, ele constou, vocês podem olhar aqui, constou assim: acordo aos membros do colegiado, por voto de qualidade, em dar provimento parcial ao recurso, cancelando-se o lançamento referente ao ano calendário de 2001, uma vez atingido pela decadência. Vencidos os conselheiros A, B, C e D, que deram provimento parcial em maior extensão, para que também fosse restabelecida a dedução de parte das despesas médicas no montante de 17.784. Designado para regir voto vencedor, o conselheiro designado aqui. Bem, vejam, o que aconteceu aí é que, embora o nosso regimento e também o manual do presidente mande que determine que as preliminares e prejudiciais têm que ser julgadas antes do mérito, e só seja julgado o mérito se for compatível com a preliminar, se não for compatível, não se pode julgar o mérito. Então, aqui, a rigor, o resultado teria que ser, por unanimidade de votos, declarar a decadência relativamente ao ano calendário de 2001, certo? E, no mérito,
por voto, aí sim, por voto de qualidade, negar provimento ao recurso relativamente ao ano calendário 2002, porque em 2001 o acordo não acolheu a decadência. E realmente foi, acho até a aplicação daquela súmula da fonte. Bem, não, como não foi feito isso, como foi julgado, misturado, né, como se fosse a decadência fosse também uma matéria de mérito como outra qualquer, e não uma superposição, e daí se verificar se pode ou não entrar, porque o regimento diz, só vai julgar o mérito se não for compatível, se ele for compatível com o preliminar. E aqui se declarou que teve decadência para 2001, aí qual é a consequência disso que eu tenho que vou ter que explicar muito bem aqui, até para uma questão de execução, seja lá o que se decida aqui. É porque, na hora que, então, a relatora reconheceu a decadência, e nesse ponto foi unânime, em relação a 2001, e aí ela passa a analisar o mérito, que é as despesas, de novo também, as de 2001, certo? Então, na hora que ela entende que dá provimento parcial, né, ela deu provimento parcial para essas despesas de 17 mil e pouco, na verdade, está misturado ali, tem coisa de 2001 e 2002. Certo? 2001 não dá. Acabaram de dizer que acolhiam a decadência. Então, não era mais possível se tratar dessas despesas, certo? E aí, porque essas despesas que foram totalizadas 17 mil e pouco, quando a gente vai olhar, só foi de 2002 5 mil e pouco. 12 mil era tudo, as despesas maiores aí eram do ano calendário de 2001. E já não podia mais ser nem tratado, porque já tinha dado decadência disso aí. Bem, aí o que aconteceu? Na verdade, dessas despesas que a relatora considerou que para ela estariam fora, né, ela estaria dando, na verdade, de 2002 era só 5.198,11, que são essas daqui que eu estou colocando, que são as de 2000, estou colocando até as folhas aí, que são as de 2002, certo? As restantes, que totaliza 17, elas são de 2001, acabou, 2001 foi a decadência. Bem, aí nesse ponto tem o voto vencedor, e aí eu pensei, o voto vencedor vai resolver, mas o voto vencedor, ele vai entender que não poderia ser acolhido nem para essas despesas que ela deu, né, não poderia, e aí restabelece as glosas de 17 mil. Ora, primeira coisa, restabelecer glosa não tem nenhum sentido, porque as únicas glosas que aí foram desfeitas, vamos dizer assim, que acabaram, que não vão ter efeito nenhum, foram as que foram consideradas decaídas, as de 2001. Agora, as de 2002, o fato da relatora entender que elas deveriam ser dado provimento, isso foi vencida, ficou vencida. Então, no máximo, se negaria provimento em relação a essas de 2002. Mas aí, restabelecer glosa no valor de 17 mil, o designado está restabelecendo, inclusive, o que está decaído. Como é o caso das maiores, uma de 12 mil, enfim. Essas maiores aí são de 2001, certo? Então, tem esse problema aí. E aí, por isso eu estou explicando bem, porque eu acho que qualquer decisão que a gente tem aqui, se for executar, por exemplo, essa decisão, restabelecidas as glosas de 17 mil, vai ficar, com certeza vai ter um embargo aí, porque 17 mil, restabelecer glosas de 17 mil, aquelas que estão listadas ali no quadrinho da relatora, a maior parte é de 2001, então não podia restabelecer, certo? Então, temos esse problema nesse caso aqui. Bom, aí então, o paradigma vaza o entendimento, veja aqui então o recorrido, né? O recorrido, ele diz, a contribuinte, por sua vez, pede que sejam restabelecidas todas as deduções de despesas médicas, ao fundamento de que os recibos de declarações seriam suficientes, uma vez que a fiscalização não apontou indícios que os desabonassem. E para demonstrar a legalidade de divergência, indicou o paradigma 23.01.004.679.
ela faz o cotejo aqui, ó, no acórdão recorrido, assim, ó, do que se viu, infere-se que de que a aludida dedução está condicionada à existência efetiva da prestação de serviço, enfim, que é o voto do vencedor que está dizendo que tem que sempre ser para ter a efetividade e o pagamento. Por isso que ele não aceitou o que ela já tinha dado, mas ele está restabelecendo o gloss que não poderia restabelecer, até porque nem se diz. As glosas que foram desfeitas, né, que ficaram sem aplicação, vão ter aplicação, são as glosas que decaíram de 2001. E aí, o paradigma, ele vai dizer aqui, ó, assim, entendo que os recibos e declarações apresentados pelo recorrente são os que a lei preceitua, e que, portanto, o contribuinte logrou êxito em fazer comprovação, posto que a documentação trazida é idônea e preenche os pressupostos previstos na legislação em vigência. Vejam que aqui tem realmente a divergência, mas é só em relação àqueles em que se entendeu que tinha, parece muito, é igual aquele que a gente viu ontem, lembram disso? Que, na verdade, para as outras que estão fora do quadro que a relatora fez, ela diz assim, ó, eu dou provimento parcial para estes daqui, porque estes daqui eu entendo que os recibos não estão ok. E ela coloca ali, inclusive, que ela mesma disse que decaiu. Mas eu fiz aqui um filtro e deixei só os 5 mil. Na verdade, é só 5 mil. Os 17, não tem nem como se triscar nisso, porque isso, o próprio acordo já disse que teve a decadência de 2001, certo? E aí, eu só posso entender que esse paradigma serve para isso, igualzinho aquele que a gente viu ontem, lembram? Por quê? Porque o resto todo, nem a relatora entendeu que o recibo estava ok, tanto assim que ela ressalva só esses. E boa parte desses não podia nem ressalvar ali, porque ele era de 2001. E aí, isso aí já não tem mais nem como se mexer, certo? E aí, então, eu estou, no fim, só conhecendo do recurso, nessa parte aqui, desses 5 mil e pouco, eu já comprei, já estou dizendo, porque depois vai que isso vai ser executado e a contribuinte quer que tire 17, mas 17, ela não tem nem uma boa parte disso, essa diferença entre 5 e os 17, ninguém nem tem mais que exigir, certo? Então, nesse passo, relativamente às demais despesas médicas gozadas no ano calendário de 2002, a situação não se assemelha do paradigma, já que, no caso dessas despesas, no acordo recorrido, entendeu-se que os recibos não atenderam. É o mesmo caso que nós vimos ontem, lembra? Que até você perguntou, João Vitor, você fez uma pergunta em relação a isso, tá? Então, a relatora disse, ó, eu dou provimento parcial, eu entendo que estava decadente, o ano inteiro, isso foi unânime, embora não se transpareça aí na forma como foi registrado, mas foi. E aí, por quê? Porque vencidos A, B e C, D, que além disso, ainda excluíram 17 mil. E ela vai dizer ali no voto dela que é porque ela entendeu, que eles entenderam nesse momento, nesse ponto, que tinha que o recibo estava correto. E trouxe um paradigma para dizer, para contrapor ao acordo que teria dito que recurso, em qualquer caso, você precisaria da comprovação. Mas isso só vai valer para o que se disse mesmo que tinha, o paradigma dela vale, mas para esses 5 mil, que foi o que todo mundo entendeu, que a relatora entendeu, ninguém discordou de que os recibos estavam ok. O que o relator está dizendo, igualzinho a relatora ontem, o designado, é que nem assim, nesse caso, nem assim se entendeu que poderia ser tirado mesmo com os recibos, sem ter a comprovação do pagamento. Ficou claro, gente? Ficou claro isso? Bom, aí então, eu estou aqui, eu coloquei o quadro aqui da relatora, que, por exemplo, aqui, ó, 12 mil, esse Marasca, mas acho que nem é Marasca, eu acho que é Máscara, o nome da empresa. 12 mil e mais esse aqui, ó, vários aqui, os valores maiores que, pelo menos esse 12 mil, que é o maior valor, ele era de 2001. Então, na hora que eu separo e coloco só o de 2002, mas ressalvando, porque não é que 2001 vai se cobrar, não pode cobrar mais pela decadência. Então, a decisão tem que ser coerente, né?
Aí, quais são elas? Unimed São Carlos, assim, esse Paulo Neves Júnior, enfim, são esses valores aqui, que são os que eu filtrei, que são realmente os que são de 2002, tá bom? Então, eu estou no paradigma, então, da leitura do inteiro termo, eu disse que essa situação é tratada e não se assemelha do recorrido, uma vez que trata de glosa de despesa odontológica fundamentada na falta de prova da efetiva prestação do serviço, em contexto em que o profissional emitente do recibo confessou o interrogatório. Bom, então, em relação a esse primeiro paradigma, eu só estou conhecendo, para mim é só essa questão aí, tá? Só esse pedaço aí, que é o que se filtrou aí, que era os que a relatora está dizendo que teria o recibo, os recibos. E em relação a esse segundo, é um caso aqui que houve uma ação criminal, e aí, por essa contingência, se os relatores, o colegiado aqui se fixou na decisão judicial, que teria, vamos dizer assim, inocentado ali aquela pessoa. E aí, se foi aplicado aí o entendimento da decisão judicial. Não sei se ficou claro, esse é o segundo paradigma. Então, diante do exposto, eu conheço parcialmente do recurso especial, apenas quanto às glosas de despesa no total de 598, que aí eu estou dizendo aqui quais são, e aí eu passo a me manifestar no mérito. Então, eu vou tomar os votos em relação ao conhecimento, não sei se ficou claro. Se tiver alguma dúvida, vocês perguntam. Conselheiro Mário. Eu acompanho, presidente. Conselheira Ana Cecília. Presidente, com relação a esses 5 mil, os recibos também não foram, eles não estavam corretos, né? Teve uma falha nos recibos, não sei se eu entendi corretamente. Não, é o contrário. É o contrário. A relatora deu provimento parcial para 17 mil, mas eu estou tirando os de 2001, e aí sobrou 5 mil que a relatora está dizendo, está dando provimento parcial para eles por ter o recibo de direito. Entendi. Para ela, nem ela aceitou. Aí o vencedor, e por isso foi voto de quadrado aí, o vencedor diz que mesmo com os recibos precisaria de ter a comprovação do pagamento. Certo? Por isso é que esse paradigma só foi para esse pedaço. E esse pedaço eu estou dizendo que é 5 mil, não é 17, porque tem coisa de 2001 não pode mais, decaiu. Entendi. Então eu vou divergir nessa parte dos 5 mil, porque eu considero a apresentação do recibo. Eu não estou falando só no conhecimento ainda. Só conhecimento, perdão, presidente. O conhecimento eu estou acompanhando. É porque tem essa questão, né? E aí foi toda essa... Bom, conselheiro Pedro Paulo. Acompanhe a relatora, presidente. Conselheiro João Vitor. Acompanhe a relatora. Conselheiro Maurício. Acompanhe, presidente. Conselheiro Marcelo. Acompanhe. Conselheira Rita. Acompanho. Então, por enquanto, né, por unanimidade de votos, conhecer parcialmente, aí sim, Ana Cecília, eu vou conhecer parcialmente do recurso, apenas quanto vamos dizer assim, ao rol de despesas que totalizam, porque está no quadrinho aí, tá? Que eu refiz o quadrinho da relatora só com essa soma minha aí, tá? Que totalizam, para não ficar botando todos aqui, 5.198,11. E, no mérito, na parte conhecida, aí sim, é que a gente vai olhar, aí sim, Ana Cecília, é o seguinte, pelo meu posicionamento, ainda mais pelo histórico em si, pela situação, né, colocada aqui, eu estou, veja, a matéria não é nova, eu estou aqui trazendo aquele voto do conselheiro Luiz Eduardo, que ele diz que não que é um dever, inclusive não só uma possibilidade, é um dever de pedir essa comprovação, e ela fundamentou assim, a fiscalização fundamentou, tá? Conforme se pode visualizar pelo disposto do termo de fiscalização, foi solicitada a apresentação dos comprovantes dos efetivos pagamentos.
em relação aos pagamentos a seguir listados que apresentam deduções de despesas no calendário de 2001 no valor de tal. Portanto, os valores de tais despesas, em relação às quais foram solicitados maiores esclarecimentos, a fim de que restasse comprovada. Bom, aqui está falando de meras. Tais solicitações rastreadas como visto na disposição legal acima transcrita. A senhora fulana de tal, a contribuinte, né, a senhora Rosemary, foi devidamente intimada através do termo, número tal, apresentar os comprovantes dos valores informados em sua declaração de ajuste. A ciência ocorreu em 29 de 1 de 2007. Em 5 de 2, encaminhou-se encaminhou a contribuinte a resposta de folhas 33, onde informa: vem por meio deste requerer prorrogação de prazo de 30 dias. Atendemos a solicitação de prorrogação até dia 6 de 3, conforme termo de prorrogação. Antes de encerrar o prazo que lhe foi concedido, a contribuinte atende parcialmente a intimação, novamente, uma prorrogação de prazo de mais 30 dias, ela pede. Atendemos sua solicitação, em parte, e prorrogamos o prazo até dia 19 de 3 de 2007, esclarecendo que o novo prazo é improrrogável, tudo conforme consta do termo de prorrogação. Após vencido o prazo de 23, apresentou apenas uma declaração da Sociedade Presbiteriana de Assistência Social, informou ainda que não conseguiu levantar os comprovantes dos efetivos pagamentos, cópias de cheque, solicitados, uma vez que demandariam um tempo maior e um gasto em taxas cobradas pelos bancos envolvidos, como resposta à nossa intimação. Quanto ao restante dos pagamentos relacionados, a contribuinte apresentou o documento original e cópia, segundo ela, hábil eletrônica, mas não esclarece como os pagamentos foram realizados, se em dinheiro ou cheque. Com isso, deixa de apresentar o comprovante do efetivo pagamento, que poderia ter sido feito através de cópias de cheques, enfim, não permitindo a verificação inequívoca. Visualizamos que a contribuinte percebeu os seus rendimentos tributáveis 100% de fontes pagadoras de pessoas jurídicas, de tal sorte não teria sido difícil a contribuinte apresentar os documentos que comprovariam o efetivo pagamento. Enfim, só estou colocando aqui o contexto que foi pedido, né, são muitas despesas, né. Presidente, esses esclarecimentos, juntamente com esses esclarecimentos que a senhora trouxe, inclusive a menção que tem também nesse relatório sobre a existência de deduções exageradas, eu vejo que não foi um pedido complementar injustificado e sem fundamentação. Então, considerando esse aspecto aqui, essa peculiaridade desse caso, eu vou acompanhar a presidente, aí eu voto pelas conclusões porque temos posições diferentes, mas acompanho. Só que eu não estou proferindo voto, né? Eu já comecei a tomar o voto, não, né? Estou só explicando aqui, sim, Ana Cida, que você também, sim, claro, você fez a pergunta, eu estou respondendo para todo o colegiado e para você também, claro. Aí eu estou colocando aqui a motivação pela qual eu agora só desses 5 mil, que foi a única coisa que se conheceu, né? Que é esses de 2002, né? Certo? Eu estou então, dando provimento, negando o provimento ao recurso da contribuinte, certo? E aí estou deixando bem claro essa questão da decadência, porque o meu medo é que lá na hora da execução vão restabelecer, inclusive, de 2001, né, que não é, certo? A diferença entre 5 mil e 17 era de 2000, que já foi-se embora pela decadência. Então, eu conheço parcialmente o recurso e agora estou explicando o método. Eu entendi, Ancília, é porque eu não tinha, eu fiz primeiro o residente e agora estou fazendo. Tá. Aí, então, eu não estou acolhendo nesse sentido, com essas considerações, coloquei aqui o que estava no auto-infração. Conselheiro Mário. Eu acompanho, presidente. Conselheira, agora então, conselheira Marcela. Eu li o voto, aí eu pedi a percepção de que eu já tinha entendido o caso, aí já fui atropelando, né? Eu estou acompanhando, então até já expliquei, porque nesse caso específico houve uma fundamentação ali no relatório a respeito da questão que infirmou a comprovação por meio apenas dos recibos, sendo que as despesas foram excessivas, as despesas médicas ali para aquele período. Então, eu estou acompanhando a relatora pelas conclusões. Conselheiro Pedro Paulo. A relatora. Conselheiro João Vitor. Eu vou divergir para aceitar os recibos. Conselheiro Maurício. Com a relatora. Conselheiro Marcelo. Com a relatora. Conselheira Rita.
Doutora Marilene, só uma pergunta. É porque eu tendo a aceitar os recibos da Unimed, porque são recibos numerados, né? Então, assim, aí a minha dúvida é só que os recibos eles são emitidos em nome de uma pessoa que chama Irma, que aí eu não sei se é dependente dela ou não é? É dependente, mas eu não aceitei porque, para mim, uma pessoa jurídica, para mim, teria que ser nota fiscal. Eu sabia que alguém ia perguntar isso para mim. É porque, assim, eu até acho que a obrigação do prestador era emitir, de fato, o documento fiscal, né? Mas eu não vou imputar ao contribuinte o erro feito, né? Tudo bem que ele poderia ter exigido, mas a gente sabe que nem sempre as pessoas têm essa instrução. O fato é que eu estou entendendo que aqui, como esses recibos eles são, né, assinados pela pessoa responsável, e são recibos numerados, eu acho que eles me dão mais credibilidade do que os recibos assinados pelas próprias pessoas físicas. Então, por essa razão, eu estou valorando de uma forma diferente. O que normalmente nós seguimos, a questão da exigência sendo pessoa jurídica por meio de nota fiscal. Mas, enfim, eu sabia e agora estava lembrando por que tinha nesses aí. Mas, Irma, creio eu até olhei, ela é uma dependente. Tá, então eu daria, parcial, né, para acolher, é dela o recurso? Para acolher os recibos da pessoa jurídica Unimed. Certo. Então, por unanimidade de votos, conhecer parcialmente o recurso, apenas conta ao rol de despesas que totalizam tal, e no mérito, na parte conhecida, por maioria de votos, não é isso? Por maioria de votos, negar-lhe provimento. E no mérito, na parte conhecida, por maioria de votos, negar-lhe provimento, aí sim eu vou anotar, vencidos os conselheiros João Vitor, que deu provimento integral, né? Isso. Deu provimento integral, e Rita, que deu provimento parcial. Eu nem vou especificar não, viu, Rita, tá? Porque não tem nenhuma necessidade para efeito de alguma outra coisa, né? E aí a conselheira Ana Cecília votou pelas conclusões, não é isso? Não é isso? Votou pelas conclusões. Tá. Aí, assim, eu acho que ficou bem claro, a minha preocupação maior era a pessoa lá, na hora de cobrar de novo a de 2001. Bem, agora, então, eu posso seguir aqui o número 60 da pauta? Nem que a gente pode dar um intervalo, presidente, que eu tinha realmente marcado um compromisso. Não, eu vou falar, porque eu pensei antes que a gente poderia se alongar. Mas eu não escutei, eu até comentei aqui com o João, falando, não escutei nada que o pessoal estava comentando, porque está cortando minha internet. Bem, não há problema, acho que já adiantamos aí bastante, né? Daqui para frente temos 1, 2, 3, 4 processos e fora os da tarde. Então, podemos interromper aí para a gente manter o nosso colegiado e retornamos, pode ser 14 ou querem um pouco mais tarde? Eu tenho um receio que hoje é o último dia, né? Pode ser 14? Pode. Acho que pode. A gente compensa terminando mais cedo, não é isso? Pode ser 14, então? Ana Cília, tem problema? Não, presidente, eu acho que vai já dar tempo suficiente. Acredito que... Perfeito. Então, ótimo. Por favor, apoio pode, então, interromper. Retornamos às 14 horas.